Quando vou, meu Deus, ajude-me para que lá onde vou não fique... para não cair no combate, Deus deve me ajudar, fazer a atividade e regressar vivo. Sim, eu fazia isso. Se Deus quiser, a gente há de sobreviver. Coisa. Este já morreu, mas às vezes a gente escapa e Deus defende a gente, e isto e aquilo e aquilo outro. Era só assim a nossa coisa que a gente dizia, no nosso desafogo. Quem está pedindo Deus para Deus ajudar, que nada me fornece hoje, nem bala que não toca na mim, que não perto de mim. Para Deus ajudar. Está feito hoje, não está pedindo oração, passa adiante. Dois anos depois de Angola, abre-se na Guiné uma nova frente de guerra. Com o apoio da Guiné-Conakry e reservas do Senegal, o PAIGC obtém rápidos resultados, atacando com emboscadas e minas. Salazar aceita falar sobre a autonomia com um grupo político guineense, mas recua. Em Angola, a guerra volta a agravar-se no norte, onde a UPA se tinha transformado em FNLA e combatia o MPLA, que entretanto formara também o seu exército. Enquanto as Forças Armadas procuram controlar as fronteiras com o Congo, impedindo as infiltrações da guerrilha, os colonos armam-se e treinam-se em autodefesa. O governo promove a imigração segundo a ideia cada soldado um colono, cada colono um soldado. As forças militares e militarizadas prestam vassalagem a Salazar e à sua política, entretanto aclamada no Terreiro do Paço, em Lisboa. Entre a multidão, uma americana, casada com Eduardo Mondlane, que um ano depois lançaria a guerra em Moçambique. The more people they torture, the more ruthlessness they demonstrate in the way they treat populations, the weaker the moral position of Portugal becomes, and the more the populations will join our liberation struggle against them. Eduardo Mondlane começara a emergir no universo nacionalista moçambicano, então motivado pelos acontecimentos de Moeda em 1960, e já fortemente influenciado pelo ambiente anticolonial no vizinho Tanganica, depois Tanzânia independente. Logo a partir dessa situação de Moeda, recordo que a única coisa que era, digamos, mais sensível eram as transmissões de rádio da Rádio Tanganica, que tinham já uma tendência para as populações, e aliás, não o faziam em português só, faziam em português, faziam em Maconde, faziam em Macua, incitando e chamando a atenção. Portanto, é natural que já se fosse criando um determinado ambiente, embora factos de guerra não. Esta onda que começa a ter ideias políticas, quer ouvindo o noticiário da Voz da América, quer mesmo da BBC, quer da Voz Africana, quer dizer, todos esses meios de informação iam preparando-nos, iam dando-nos conhecimento daquilo que se passava nos outros países. E então era mais ou menos uma mobilização que se fazia. E a PIDE foi introduzida nessa altura de UPA, naqueles anos. Foi introduzida e começou a organizar-se. As pessoas não podiam ouvir as rádios, era proibido. Quem fosse apanhado a ouvir essas emissoras lá, era muito perigoso. As pessoas viviam num clima de medo um do outro.
mesmo a pequena mobilização que se fazia, fazia-se entre pessoas de confiança. Eu, por exemplo, teria que comunicava com o Samora arranjava outro indivíduo com quem se comunicava, eu arranjava outro indivíduo com quem me comunicava. Mas nunca em grupo. Porque a PIDE bastava ver-nos em grupo, isso constituía um grupo. Uma vaga de prisões em Lourenço Marques assinala o ano de 1961, na sequência de um facto que marcou a história do período pré-insurrecional. Eduardo Mondlane visita Moçambique como enviado das Nações Unidas, de que é funcionário. Tem então a oportunidade de viajar por várias partes do território, aproveitando para estabelecer contactos e promover encontros com algumas figuras do meio cultural e artístico. Desta viagem resultam conversas clandestinas e manifestações públicas, através das quais Mondlane deixa mensagens mais ou menos explícitas. Eu lembro-me de uma provocação grande que ele fez numa igreja, a igreja do Xamanculo, onde havia muita gente. Foi contar a história de uma águia, de um criador que tinha criado a águia, muito pequena, a águia cresceu. Mas a águia é águia, e quando chegou a vez, eu via sempre as outras águias a cantar lá fora. E não deixava de responder, demonstrando que ele é águia. E quando chegou a vez, as águias do Dr. Gray voaram. Ele deu a entender de que eu estou longe de vocês, mas eu hei de voltar. Naquela altura começou a preparar-se para voltar para Moçambique, ou pelo menos dirigir um movimento que pode encorajar os portugueses a pensar em independência para o povo moçambicano. Estavam radicados ou exilados em países vizinhos muitos dos moçambicanos que contestavam a presença portuguesa. Dividiam-se por 3 pequenos movimentos, a UDENAMO, a MANU e a UNAMI, onde militavam alguns dos futuros dirigentes moçambicanos. Eram organizações sem verdadeiros programas de luta pela independência. Em parte criados ou apoiados na Tanzânia, a sua fusão numa só força viria a ser promovida por Nyerere, o presidente deste país. O governo tanzaniano dizia sempre, you must be united, you must be united. Mas a conversa ia lá e morria lá, etc. Até que o Kwame Nkrumah, quando organizou em 1962, não é? Em junho de 62, essa conferência All African Freedom Fighters Conference, ele exigiu que os moçambicanos viessem lá como um só partido. Através do Nyerere, anunciou de que possivelmente há de vir um moçambicano que está nas Nações Unidas, trabalha nas Nações Unidas. Este também vai participar. É um homem, é um moçambicano, é um doutorado que há de vir também. E o Nyerere escreveu cartas a Mondlane, o Nkrumah também, porque o Nkrumah também percebia que aquela gente que ele apoiava da UDENAMO não era aquela gente que teria a capacidade intelectual de dirigir o país. Então, e Mondlane põe como condição única que houvesse unidade. Havia um imperativo de unidade. E a pessoa de Mondlane era a pessoa que mais respondia pela sua idade. Todos nós tínhamos na altura 19, 20 anos. Mondlane já tinha na época os seus 40. E tinha uma grande autoridade moral sobre todos nós. E sentimos que Mondlane era de facto o grande catalisador para todos nós. E fundamentalmente, naquele momento, a ideia inicial era unirmos. E tinha que se formar uma coisa qualquer para dizer aos ganeses, olha, já somos unidos. Então criou-se a Frelimo. Quer dizer, pronto, criamos a Frelimo. Eu também sou um deles nesse aspecto, na primeira fase, só para ver o nome qual é. O Gamba trouxe lá uma lista, né, de nomes, e nós escolhemos aquele que soava bem, Frente de Libertação de Moçambique, e ficou. Deram uma conferência de imprensa assim, à pressa, a dizer já foi criada a Frente de Libertação de Moçambique, só para aquilo aparecer na rádio e um Nkrumah lá ouvir, a dizer, de fato existe. Não existia. Existia só para aquele efeito daquela conferência.
O acordo de unidade obtido no Ghana será depois formalizado na Tanzânia, onde Eduardo Mondlane é escolhido para a presidência da Frelimo. Devido a compromissos que tem então com uma universidade norte-americana, só assumirá as funções alguns meses depois. Em setembro, no Congresso Constituinte da Frelimo, Mondlane é consagrado como primeiro presidente do movimento e, segundo a história oficial, seu fundador. Não é fundador, não deu nome, não negociou com aquela gente para dizer o grupo é este, e haver lá reuniões, não fez isso. As coisas fizeram, depois ele foi chamado. E ele aceitou. Porque, de fato, depois das coisas terem sido feitas, faltava saber, mas quem é o chefe? Quem é que vai aguentar com... que seja imparcial? Ele é o membro fundador. Eu também sou membro fundador. Eu era da UNAMI. A UNAMI juntou-se aos outros dois movimentos e formou-se a Frelimo. Portanto, sou fundador. São fundador todos aqueles militares que pertenciam aos três movimentos. Oficialmente, na história de Portugal, de Moçambique, escrevem ele é fundador. Não é, porque isso não é verdade. Ele foi chamado pelos fundadores, que não aparecem como chefe, está bem, mas foi chamado. O Mondlane não foi criador da Frelimo. O Mondlane foi chamado por um grupo de moçambicanos que tinham os seus partidos, como o próprio Uriah Simango, que dirigia o seu partido, o Dinamo, e tínhamos o caso de Mugambe. Depois lá os nossos irmãos de Cabo Delgado também tinham lá o partido deles, o Mano, essa coisa toda. Portanto, foi com a ideia do Júlio Nyerere que convenceu essa gente toda para se unir e criar uma só frente, e conhecia um homem chamado Mondlane, que era o funcionário das Nações Unidas, e este podia dirigir a Frelimo. Alguns moçambicanos, nós não estávamos a entender o que eles queriam. Não queria do Mondlane, diz que é um estrangeiro. Ele veio da América, é um americano, é um agente da CIA, é um agente da PIDE, acusava. Por quê? Veja o problema que havia no Congresso. Mas nós dissemos que não. Ali era questão da unidade, unirmos. Mondlane precisava criar uma consciência nacional que mobilizasse o povo e mantivesse contra fatores pessoais e étnicos a frágil unidade do movimento. A unidade era para libertar Moçambique. Como? Pacificamente, será que não? Luta armada. O Congresso é que decidiu. Não foi Mondlane. Não foi quem não. O Congresso, o órgão máximo, é que decide luta armada. Havia aqueles que pensavam que, bom, a gente escreve umas cartas às Nações Unidas, nós fazemos isto, e depois alguém nos vai trazer a independência. E nós dizíamos, isto não dá. E Moeda já nos mostrou que não dá. Os que foram no Congresso, foram para lá, e lá discutiram que tipo de luta. Outros disseram, não, nós queremos luta armada. Outros, não, vamos invadir Moçambique. Não, vamos chamar russos. Diz, não, vamos chamar americanos. Não, vamos chamar chineses. Não, vamos chamar o Kwame Nkrumah. Havia algumas tendências que pensavam que essa a luta era militar era algo para, enfim, digamos assim, para intimidar os portugueses, pois que não era a forma principal. Outros disseram que não, para quê? Português é pacífico. Vamos ficar juntos, discutir com eles na mesa, comer, tudo. Houve também outras tendências que viam a luta armada por fases, que bastaria termos uma supremacia numa província para espetarmos uma bandeira e proclamarmos uma independência. Há outros que pensavam que cada província tinha que se libertar por si e que não viam a luta de uma forma global como uma luta nacional. De Rovuma até o Maputo. A luta armada decidiu-se em 64. No princípio de 64 e começou no fim de 64. Né? Não havia... Aquilo foi uma coisa que... Pronto, foi crescendo, foi... assim, o próprio Mondlane não era a favor disso, mas chegou-se à altura em que não havia outra coisa, porque Portugal não abria as mãos para falar, negociar, ou permitir partidos a funcionar em Moçambique. Especulava-se um bocado, na altura quem liderava a Frelimo era o Mondlane, e portanto talvez ele tivesse alguma relutância
para ir por esse caminho como solução. E tinha, ele efetivamente tinha, e andou por lá e tentou mas chegou à conclusão que não, estar a falar para as paredes ou estar a falar com os representantes do regime colonial naquela altura é a mesma coisa, não havia maneira de eles se abrirem um diálogo deste género. No princípio não era luta armada, era sempre conversa, mas só mais tarde viu que conversa não chegava. Era preciso fazer outra coisa. Quando ele chega ao primeiro congresso, e antes do primeiro congresso e pouco depois do primeiro congresso estivemos juntos, ele já tinha uma ideia bastante clara que a solução teria que passar pela luta armada de libertação nacional. Já tinha a ideia bastante clara. E tanto assim, que logo, em finais de 63, em princípios de 63, começa a mandar as pessoas para treino militar. É na Argélia que são preparados os primeiros combatentes moçambicanos, aqueles que irão iniciar a luta armada. Embora a guerrilha da Frelimo venha depois a aproximar-se do modelo chinês. Recém-independente, a Argélia tinha uma experiência de 7 anos de luta contra a presença francesa e estava já a instruir angolanos e guineenses nas técnicas da guerrilha. E fora também na Argélia, ainda sob domínio francês, que os militares portugueses tinham recebido os primeiros ensinamentos da luta anti-guerrilha depois de estados em Angola e na Guiné. Essa experiência irá agora servir aos portugueses numa outra realidade geográfica e étnica, em Moçambique, onde a soberania portuguesa assentava nessa altura na força de 7 batalhões do Exército, uma região aérea e um comando naval, com o quartel-general em Lourenço Marques. Aqui em Portugal, Moçambique, fala-vos o rádio pelo Lourenço Marques. Pela rádio, pelos jornais, pelos meios de informação em geral, a vida em Moçambique parece inalterada. Apesar da intensificação da guerra em Angola e do seu início na Guiné, não há notícias preocupantes nas antenas, nem motivos de alarme para os brancos, europeus ou moçambicanos. E à noite, quando a cidade descansa, o Rádio Clube de Moçambique transmite no seu estúdio privativo programas vivos. Seguindo bastante alguns modelos culturais da metrópole, os colonos criam um mundo próprio, separado da população africana. O Rádio Clube de Moçambique emprega nos seus estúdios e nos seus escritórios uma boa centena de indivíduos. Esta festa foi oferecida pela administração do rádio ao seu pessoal. Moçambique recebe, por outro lado, a influência dinamizadora das duas potências regionais, a África do Sul e a Rodésia, e dos seus valores culturais de origens europeias. Um certo cosmopolitismo não impede que só agora estejam a ser criados os estudos gerais, a futura universidade, com sementes lançadas por Adriano Moreira, já depois de iniciada a guerra em Angola. As metrópoles de muitos dos países que nos criticam ou condenam estão recheadas de monumentos e riquezas que de todo faltam nos territórios por cuja administração foram responsáveis. Nós, pelo contrário, sempre pobres, podemos exibir o mais importante fenómeno urbanístico do intertrópico. No início dos anos 60, a linha férrea que atravessava Moçambique estendia-se por cerca de 2.800 km. A colónia tinha uma dezena de aeródromos, sendo 2 de nível internacional. E uma rede de estradas com cerca de 26.000 km, dos quais apenas 3.500 asfaltados. Faltam as estradas, as barragens, os caminhos de ferro, os portos. Faltam as fábricas e as obras de povoamento. E, acima de tudo isto, a defesa militar que se não pode descurar. Governador-Geral e Comandante-Chefe Sarmento Rodrigues concentra os poderes militar e civil
tal como Venâncio dos Landes em Angola, ambos nomeados por Adriano Moreira. No entanto, o almirante sobreviverá aos dois, depressa afastados por Salazar. Sarmento Rodrigues, que já tinha sido ministro do Ultramar, defendia uma revisão do sistema de governo das colónias, com concessão de uma maior autonomia. A esse propósito, consultou Marcelo Caetano, que num famoso parecer foi mais longe, sugerindo uma federação para Portugal. No entanto, entre colaboradores seus, o almirante deixou a imagem de um defensor da independência de Moçambique quando, em maio de 1964, abandonou o território. Sarmento Rodrigues tinha granjeado popularidade entre a comunidade branca e saía acusando o governo de indiferença. E me lembro que uma ocasião em que ela aqui se deslocou à metrópole, quando regressou a Lourenço Marques, eu perguntei-lhe, então, Sr. Almirante, satisfeito, a viagem e tal, e vem mais animado. Ela me disse isto, sabe, nem dinheiro, nem poder. Aquilo que pensava que vinha ficar para o desenvolvimento, que era o que ele pretendia, para, exatamente, no fim ao cabo era o que toda a gente pretendia, para que a independência se processasse naturalmente, mas para isso era necessário preparar e dar. Os projetos do almirante Sarmento Rodrigues, segundo ele uma vez me disse, era fazer do Eduardo Mondlane, governador do distrito de Gaza primeiro, deixá-lo acostumar-se às questões do humano e meter na população, e depois fazer dele secretário-geral de Moçambique. Disse ele, nem dinheiro nem poder. E depois teve a pouca sorte de ser, estando ele lá, que a Frelimo se levanta em armas. Os acontecimentos de Angola e da Guiné indiciavam o que poderia vir a verificar-se em Moçambique. Os comandos militares começam a estudar medidas de defesa das fronteiras e a considerar algumas alterações na instrução militar. Eu tive 6 meses de recruta muito dura e já nos davam a entender que algo estava para acontecer também em Moçambique. Durante a noite íamos para as arrecadações ouvir cassetes do que se estava a passar em Angola. Inclusivamente foram-nos fornecidos, quando eu andava na tropa, foram-nos fornecidos livros com fotografias das imagens de pessoas, alguns com o pescoço cortado, as pernas queimadas. O treino militar começava a ser influenciado pelos ensinamentos da experiência vivida nas matas de Angola e da Guiné. Muito daquilo que iria mudar no futuro, como a estratificação social e a discriminação racial, mantinham-se dentro dos quartéis. Havia a minha separação. Davam recrutas para pretos e para brancos. Eles comiam numa sala de jantar diferente da nossa, não é? Só mais tarde, quando começou isto a querer mudar, não é? É que começou então a ficar tudo junto. Seria a guerra prestes a começar que viria a alterar o próprio funcionamento interno da instituição militar. Acreditando na probabilidade, mas não na iminência do conflito, o comando português foi surpreendido quando não tinha ainda implantado a quadrícula que planeara. Isto porque as prioridades no fornecimento de meios operacionais tinham sido dadas à Angola e à Guiné. Deste modo, em 1964, quando a guerra começa em Moçambique, os meios militares portugueses disponíveis são reduzidos. Há apenas 4 batalhões em Cabo Delgado e no Niassa, onde a Frelimo primeiro se manifesta. Os militares calculavam que os ataques viriam da fronteira norte. Não havia dúvida que a rebelião ou o movimento de libertação, terroristas haviam de vir de Tanganyika, atravessando o Rovuma, muito provavelmente. Portanto, o plano do Estado-Maior português era preparar as bases e aeródromos bases e etc. para combater as infiltrações do inimigo. E é nessa altura, em 1963, que o piloto Jacinto Veloso, nascido em Moçambique, oficial de operações da Força Aérea Portuguesa, deserta para a Tanzânia ao encontro da Frelimo. Achei que a maneira mais fácil seria sair com um avião armado, um T-6 Harvard, e fazer uma demonstração pública. Pensei nos meus colegas em Portugal, etc., militares em particular, depois dizer que, olha, isto que vai acontecer deve ser evitado. Não é justo. Havia uma missão chamada Nangololo,
onde exercia as suas funções um padre chamado Daniel, que foi aquele que deu origem a começar, de facto, a guerra no Chai. Ele foi morto no Chai quando se dirigia para Nangololo. Segundo os indígenas que eu não vi, me contaram, foi por engano, porque ele usava um jipe igual ao do chefe de posto, e aquilo era feito para o chefe de posto. Recordo-me que fui assistir à sua missa de corpo presente, em Muidumbe, perto de Moeda, e foi realmente uma missa impressionante. A missa Luba era o acompanhamento com tambores e coros no meio do mato, uma igreja, e perante o corpo do padre Daniel, havia sido decapitado praticamente, e era arrepiante, não é? Mas note, a seguir não notámos nada de violência na população. Circulava-se livremente, não havia qualquer tipo de coação. Pouco depois, a situação mudava, não só para as autoridades de Cabo Delgado. A morte do missionário católico holandês, atribuída a uma facção do partido MANU, terá acelerado os planos da Frelimo. Apenas um mês depois, guerrilheiros vindos da Tanzânia desencadeiam a guerra contra a soberania portuguesa, atacando a casa do chefe de posto do Chai, em Cabo Delgado. Eu fui um dos camaradas que o nosso partido incumbiu para ir desencadear a luta em Moçambique. O nosso grupo, constituído por 24 pessoas, éramos. Destino à província de Cabo Delgado. Saímos no campo no mês de junho e chegamos ao sul de Tanganyika no mês de agosto. Entramos em Moçambique para vir começar a guerra. Nós ficámos na fronteira durante 2 meses. Estávamos perto de armas. Tínhamos um grupo que ia atacar Moeda. Tínhamos um grupo que ia atacar Montepuez. Um grupo que ia para Mocimbo da Praia. E o grupo de Porto Abelha. Era o meu grupo. Chegamos numa zona em que alguns nacionalistas, também por uma intuição qualquer, decidiram matar um padre. Dali então, todo o plano mudou. Complicou grandemente o nosso avanço. A tropa portuguesa ficou alerta em toda parte. Interrompemos, tivemos que mandar mensagem para Dar es Salaam, dizer que não há possibilidade de avançarmos mais. Assim, pacificamente. Diga-nos para começarmos a luta em qualquer parte. E assim avançarmos lutando, não assim através de infiltração. No dia 15 de setembro, recebemos instruções de começar a guerra no dia 25. Então fizemos o plano. Como é que devemos fazer? Olha, se nós fizermos perto do rio Rovuma, vamos ter muita dificuldade. É melhor ir muito dentro. Chego na zona de Macomia, a situação estava difícil. E eu escolhi como alvo Chai. Teve que mandar um dos guerrilheiros, foi para lá, foi ver o quartel e viu o quartel. Então disse que aqui nós podemos fazer a operação. Então ele traz o relatório, traz o mapa, vai entregar o Chipane. E no dia 25, pelas 19 horas, fui atacar Chai com o meu grupo. Realizamos o primeiro combate e todos saímos sãos e salvos, lá onde morreu o chefe de posto e alguns soldados que estavam lá. Não morreu no chefe de posto nenhum. Ele nem estava lá. Estava a mulher dele, que curiosamente descrevia depois, quando começou o ataque, coitadinha, não sabia, meteu-se debaixo da cama. Nem o chefe de posto lá estava. Eles diziam que tinham morto, que é mentira, não. Mas foi realmente um ataque, foi feito e pronto. Só projéteis nas paredes, mais nada. Não houve, que nem ferimentos houve. As únicas coisas que ficaram feridas foram as paredes.
Porque de resto não houve nada nas pessoas. Rigorosamente. É claro, houve o trauma, logicamente. Minutos antes do ataque, Manuel Barbas tinha estado no Chai. Fora lá para falar com Felgueiras, o chefe do posto, mas não o encontrou. 2 dias depois voltou à povoação, onde o ataque causara receios entre a população branca, não mais de 15 pessoas. Eles deviam ter entrado na aula, olhando de frente para a casa do administrador do posto de residência, eles deviam ter entrado na aula direita, entraram por aí, deram as rajadas, sensivelmente na frente da casa. Nas traseiras estava um polícia que dá também umas rajadas para o ar e consegue pô-los em bandada. A operação do Chai é simultânea com um ataque ao posto de Coboé, no Niassa. A Frelimo abria 2 frentes de guerra, mas falhava a abertura de outras 3 que tinha planeado. Na região de Lourenço Marques, em Tete, e na província da Zambésia, junto ao Malawi. Nós subestimamos a capacidade de riposta portuguesa dentro do Malawi. Portuguesa, rhodesiana e sul-africana. De modo que uma atitude relativamente favorável que Banda e os seus elementos tinham, transformou-se numa atitude de profunda hostilidade. Depois dele tomar o poder, como um país independente, mudou de política. Então começou a proibir a passagem de guerrilheiros e, sobretudo, guerrilheiros armados pelo território malauiano. Inclusive, houve companheiros nossos que ele quis prender e entregar aos portugueses para serem mortos. Incluindo, estou-me a lembrar do Bonifácio Gurveta e outros. Havia prisões em massa no Malawi. Todo o reforço que vinha de Tanzânia eram presos no Malawi. E qualquer um que saísse do interior para ir para a fronteira, fazer compra de pequenas coisas para o primeiro socorro, por exemplo, de material de saúde para primeiro socorro, eram presos. Depois dos ataques de Mongwe, Taquane outra vez, emboscada de Mongwe, ataque em Melange, não sei que lá tudo, já não tínhamos munições. Não conseguimos manter o abastecimento das nossas forças na província da Zambésia, depois de 1965. Por isso tivemos que parar com esta frente para nos reorganizarmos. Dificuldades com o abastecimento da guerrilha, mas também problemas com a adesão de régulos e população à luta da Frelimo, e ainda o importante papel então desempenhado pelas redes da PIDE dentro de Moçambique e fora das suas fronteiras. São estes os principais fatores que se conjugaram, ditando o fracasso das frentes da Zambésia e de Tete. Seguindo os movimentos da Frelimo através de informadores nos países vizinhos, a PIDE foi então muito eficaz no combate à subversão no Sul, que se apoiava na Suazilândia. Organizada em células, a rede dessa zona, chamada Quarta Região, foi totalmente desmantelada e os seus membros presos, incluindo os principais, Joel Monteiro Maduna Chinana, que fora da Tanzânia, e Matias Mboa, da Suazilândia. Eu recebi a ordem para começar com a luta já depois de 25 de setembro. Eu lembro-me da carta que recebi de Dar es Salaam, dizia: nós já começamos a luta no norte. Prepare-se para começar a luta também. E nós tínhamos preparado a luta para dezembro. Vou a Suazilândia, tenho reuniões com ele, acho que fui 2 vezes. Dei-me as instruções do que devia fazer cá dentro e comecei a trabalhar com outros grupos cá dentro. Eu havia que era o Zé Craveirinha, o Malangatana Valente, o Luís Bernardo Onuana. Quando o Joel Maduna Chinana, o Matias Mboa, o Machayei chegaram aqui como guerrilheiros para nós os recebermos, a ideia primeiro era de preparar condições para caso fosse necessário fazer aqui um levantamento armado ou houvesse uma facilidade. O plano não posso dizer que estivesse decidido. Caberia a mim e ao corpo diretivo da 4ª Região Militar vermos quais são os alvos estratégicos para a coisa. Alvos que, atacando, imediatamente teriam seu impacto
junto das populações e junto do inimigo. Esse é que era o nosso objetivo. Dirigida por António Vaz, a PIDE impediu o levantamento da Frelimo na região sul, a que chamava Quarta Região. Em livro não publicado, o antigo inspetor da Polícia Política em Moçambique escreve que Joel Monteiro estava referenciado e acrescenta que uma brigada especializada da PIDE controlou todos os seus movimentos, desde que saiu da Tanzânia até que entrou em Moçambique, graças a uma denúncia. E logo, pelo menos a partir da entrada, é denunciado por um parente que eu tinha vindo da Frelimo e tal, e a PIDE começa a perseguir. Mas perde-o ali para a altura da passagem do Xaxé para Lourenço Marques. Mas no fim apanham. E provavelmente é ele que diz, lá numa coisa. Ele é sujeito a torturas, apanhou pancada e ele acabou por morrer. Mas é um fulano que depois vai para o julgamento, e toma esta posição. Eu de facto contactei muita gente, mas todos me disseram que não, ninguém queria ser terrível, não é? De maneira que os outros foram todos absolvidos e não havia mais prova nenhuma contra eles. Joel Monteiro só é preso em dezembro, após ter desenvolvido grande atividade na organização da rede, como seu responsável político-militar. É enviado para a cadeia da Machava, onde já estava Matias Mboa, o responsável operacional, que fora preso pouco depois da sua entrada em Moçambique, ido da Suazilândia. Muita gente ficou presa. Confesso, não estou a sujar o Joel, mas há o problema do coisa. Não tinha, quer dizer, quando viu-me inchado como estava, começou a coisa, quer dizer, toda a pergunta que a PIDE lhe fazia, ele relatava. E ele estava ao par do coisa, de todos os relatórios. Então, toda a força da clandestinidade ficou detida. Só o que não podia ser toda, porque nós tínhamos quase a população nas mãos. Nós estávamos presos e sabíamos que de volta dos caminhos de ferro, de volta dos quartéis, de volta em muitos sítios na estrada, nas administrações, andava malta a distribuir panfletos. Eu recebia relatórios de quase todos os distritos, de quase todas as localidades, que as células iam transmitindo. Então, quando fiquei preso, a PIDE queria que eu decifrasse aqueles relatórios, carta por carta. Eu também, sem código, não podia decifrar aquilo. Então, essa foi uma das razões que fez com que fosse, talvez, o mais torturado de todos os presos políticos. Aqui, nessa altura, éramos cerca de 3 mil. 3 mil. Na cadeia da Machava. Domingos Aroca, o primeiro negro moçambicano formado em Direito, recebeu solidariedade internacional quando condenado a 8 anos de cadeia. Aroca era um dos intelectuais que tinham aderido à organização da Frelimo na região sul. Foram também presos os escritores Rui Nogar e José Craveirinha. Também Luís Bernardo Uruana e o pintor Malangatana, alguns dos nomes mais conhecidos do meio cultural moçambicano. É o Luís Bernardo, por um lado, e é o Craveirinha. E então, eles escrevem-se entre si. Como é que se escrevem? Quando iam à casa de banho, utilizavam papel higiênico, porque não lhes davam outro. Deixavam no sifão do autocolismo da casa de banho. O Craveirinha destruía os que o Luís Bernardo me mandou. O Luís Bernardo conservava, e quando eu ia visitar, dava-me, e eu passava aquilo. E colecionei-os, e estão aí. Seja quem for que tenha visto a luz da vida em Moçambique, é tão português como se tivesse nascido no Minho, a mais antiga província de Portugal. O início da guerra, apenas 2 meses após a visita de Américo Tomás, desmentiu o discurso do Presidente da República. Uma visita já acompanhada por um novo governador, escolhido para travar a tendência reformista de Sarmento Rodrigues. Enquanto os nossos soldados, na terra, no mar e no ar, tão abnegadamente velam pela defesa da nossa soberania, continuaremos a construir o edifício da pátria pluricontinental que Deus nos deu e que adquire uma Os discursos denunciam a certeza do futuro que estaria à porta. E o ambiente criado à volta da visita presidencial evidencia os sentimentos e também as inquietações de muitos europeus colonos portugueses. Moçambique é agora a terceira frente de uma guerra
a milhares de quilómetros do centro do poder. Nos territórios do ultramar, tal como na metrópole, as manifestações de apoio à política colonial do governo, espontâneas ou não, vão continuar. Mas a unanimidade começa a ceder à medida que os portugueses tomam consciência dos efeitos da guerra, do seu peso e da sua crueza. Avançando rápida e mortífera, a guerra na Guiné vai tornar-se no maior pesadelo dos jovens mobilizados, ou em idade de recrutamento. Um ano depois do início do conflito, o comandante militar Brigadeiro Louro de Sousa informa os altos comandos com alarme da gravidade da situação e da falta de meios para se opor à guerrilha. Com reforços materiais e humanos, o Comando Militar da Guiné lança então a primeira grande operação conjunta de toda a guerra. 1.200 homens partem para o sul do território para uma ação de tipo convencional, envolvendo forças terrestres, aéreas e navais. A Operação Tridente destina-se a ocupar as 3 ilhas que constituem o arquipélago do Como. Vai durar 71 dias e a importância que lhe é dada pelo Comando Militar justifica até a presença do Governo. Isto é a visita do então Ministro da Defesa Nacional, General Gomes Araújo. Eu acompanhei no helicóptero sobre as nossas posições e a certa altura o helicóptero começou a ser alvejado. De maneira que ele sentiu ao vivo realmente o que se passava lá. Aqui sou eu realmente. A impreparação era tal que o batalhão em que eu fui ia com o armamento e com a organização como se fosse uma guerra convencional. É claro que depois foi tudo ligeiramente alterado conforme as possibilidades. Realmente nós não estávamos preparados para a guerra de guerrilha, não é? Ao Tenente-Coronel Cavaleiro, o Estado-Maior atribui o comando desta operação, que é precisamente de tipo convencional. Com as 3 companhias de cavalaria que formavam o seu batalhão 490, competia-lhe expulsar os cerca de 400 elementos do PAIGC que ocupavam as ilhas e controlavam a população quase desde o início da guerra, em 1963. A ilha do Como praticamente tem uma orla marítima, o resto são tudo rios, não é verdade? Quando passavam as barcaças de reabastecimentos, etc., eram flageladas. Portanto, uma das principais preocupações, das principais finalidades a obter com a operação era libertar a navegação da flagelação infligida por ela. Outra, não menos importante finalidade, era acabar com a ideia de que os guerrilheiros estavam instalados naquilo que eles chamavam pomposamente a República Independente do Como. Pouco afastado da terra firme, o arquipélago do Como apoiava o abastecimento e as ações da guerrilha e ameaçava a navegação de Bissau para o sul, afetando, nomeadamente, as passagens fluviais para Catió. Ocupando uma área aproximada de 200 km² no sul do território, o arquipélago era constituído pelas ilhas de Como, Caiar e Catunco. A Operação Tridente foi executada por influência da Marinha, porque a missão do Comando da Defesa Marítima era manter livre as vias aquáticas. E tinha havido já uns ataquezinhos a embarcações a passarem, né? Vou-se fazer uma operação de limpeza, de ver o que é que... e principalmente de informação, porque não se sabia o que é que se lá passava. Como consideramos como sendo a primeira área totalmente libertada da Guiné. E não vejo grande interesse estratégico para as forças coloniais ocuparem Como, não é? Mas acho que se pôs um problema de prestígio ali. Os guerrilheiros chamavam a República Independente do Como. Por consequência, pretendia-se retomar esse controle na medida que essas ilhas eram uma boa fonte de abastecimentos para esses guerrilheiros, pois era farta em gado e em arroz. O trono português era, portanto, interpretado como um ponto estratégico. Porque, na verdade, quem entra, portanto, quem vai para Catió, portanto, o ponto estratégico, portanto, é a ilha do Como. Era uma zona inacessível, era uma zona que tem um treinamento e, por conseguinte, era preciso ir lá e destruir aquilo, não é? A ideia foi essa que nos foi transmitida. Não sei qual é a informação que o governo português tinha na altura de que do Como havia um bunker, esconderijos de armas, havia não sei quantos, tudo.
e foram para Como. Como não tinha nada. Não se sabia bem, o Serviço de Informações, sabia-se que eles tinham lá muita gente bem armada, bem instalada, mas não se sabia ao certo o que é que se ia encontrar. Daí também se montou aquele dispositivo todo. Não é? Dos 3 comandantes do PAIGC, Agostinho de Sá foi o único que não morreu na operação. Eu peguei guerra até depois, antes de bem ainda. Ele largando, e bem no avião, ele largando que carta na chão. E pôr na carta, como é que até em 3 dias. Ainda bem para ele como. Mas se entrar lá, nem gato, nem cachorro, nem animal. E cá nós, ainda me para falar do pecador. Ainda liquidar tudo, ainda matar tudo. A operação começa assim com guerra psicológica, convidando à rendição um inimigo sobre o qual os serviços de informação pouco sabiam. E continua com uma manobra de diversão. Na véspera da invasão, uma base de fogos de artilharia instalada em Catió flagela intensamente a parte norte do arquipélago. Procura desviar as atenções do sul, onde seria o desembarque, iludindo as defesas do PAIGC. Foi conseguida a surpresa porque o desembarque da grande maioria do pessoal e material não foi feito nos portos tradicionais. Foi feito na orla marítima. Está a saber logo. Tudo está a saber. Porque tudo, ilha Gustanel, o tem que saber local onde que barco pode vir ter e para. Tudo marinheiro não se sabia local onde que não para nele. Não tem que saber. O comando da operação estava instalado na fragata Nuno Tristão, ancorada ao largo do arquipélago, onde fora montada uma plataforma que permitia pela primeira vez nas Forças Armadas Portuguesas a atuação de aeronaves a partir de meios navais, o que potenciava as ações da Força Aérea. Além de base logística, a própria fragata fazia também apoio de fogo, com peças de 120 milímetros. O dispositivo naval conta ainda com uma frota de uma dezena de lanchas de fiscalização e desembarque, nas quais são transportadas as tropas terrestres. Além das 3 companhias de cavalaria, os efetivos incluem uma de caçadores, 3 destacamentos de fuzileiros especiais, mais tarde reduzidos a 2, um grupo de comandos, um pelotão de obuses. Um pelotão de paraquedistas atuou também durante algum tempo na Tridente, o que aconteceu pela primeira vez numa grande operação na Guiné. Cumprindo o plano de operações, os desembarques das companhias do Coronel Fernando Cavaleiro recebem, além do apoio aéreo, a proteção dos destacamentos de fuzileiros, que são os primeiros militares a pisar o arquipélago. Desembarcamos sem qualquer ação do outro lado. Acho que foi relativamente fácil a instalação daquilo que nos competia, que era fazer uma cabeça de praia que permitisse, 45 minutos depois, uma companhia de cavalaria desembarcar. A invasão começou às 8h30 da manhã do dia 15 de janeiro, com o desembarque simultâneo em pontos diferentes de 2 agrupamentos formados por cavalaria, fuzileiros e sapadores. Um deles penetrou entre as ilhas Caiar e Como, atingindo a tabanca de Caiar após uma penosa progressão de 30 horas. Enquanto isso, o outro agrupamento entrou pela zona de Catabão II, na ilha do Como, e alcançou Cauane ao princípio da tarde. Na manhã do dia seguinte, um terceiro agrupamento de cavalaria, paraquedistas e sapadores desembarcou entre as ilhas do Como e de Catunco e avançou para as tabancas Catunco-Papel e Catunco-Balanta. Ao mesmo tempo, um quarto agrupamento com fuzileiros e sapadores entrou na ilha de Catunco, a partir do rio Cumbijã, dirigindo-se para Camtonco. Todos os desembarques tiveram cobertura aérea, tendo sido atingido um avião T-6. Lá de cima só se via a praia. Na maré vazia tinha aviões, na maré cheia não tinha, com o quartel-general e as forças. E depois uma grande mata lá no meio. Portanto, a nossa percepção cá de cima era a mata e as forças ao longo da praia, pouco mais. Que sinta 6 grupos, comandante português. Me ponha comandante, nem que tu sinta na porta, me ponha comandante na boca armada. 6 comandantes de mim. Não pega que guerra. 60 dias, 60 noites, sem parar, sem dormir, sem descanso. E cercaram aquilo tudo.
barcos de guerra, bombardeavam de um lado do outro, com aviação e tudo. E fala para não ocupar tudo, para não calma. Se tu não avança, que não seta. Para entreter na carro, que não ia comer, que é por cedo. Sempre está mandando, informando. Às vezes está dando sinal, como é que ir para a face. Não pega que guerra. Eu não tomei parte diretamente, porque eu tinha acabado de ser operado, mas os homens que eu mandava lá no coisa, era a minha região. E está dando sinal. E que chega a combatê-la, mas sempre está para outra banda e está dando sinal. Tanto me se homem, para reforçar um homem, e está mandando. Ele nino. A honra lhes seja feita, no aspecto militar, foi a tropa mais aguerrida que nós encontramos até então na Guiné. Eram manobradores, eram agressivos, tinham realmente bom poder de fogo, etc. Homem tio, gente tio. Ao mesmo tempo, naquele momento de guerra, todo se não tem 6 comandantes portugueses que estão na ilha, não pedir reforça de outro grupo. E bem toca chegar ajudando. Nos primeiros dias após o desembarque, os militares portugueses marcharam para as suas posições conforme o plano de operações e sem grandes sobressaltos, sofrendo pouca resistência da parte da guerrilha, exceto na região de Cauane, na ilha do Como, onde a bandeira portuguesa só foi hasteada após alguns combates e a perda de um avião T-6, cujo piloto morreu. Os soldados tiveram, no entanto, que enfrentar outros adversários, que o planeamento da operação não acautelou. Para conseguir água salobra e de má qualidade, foi preciso escavar poços. E a este primeiro tormento associaram-se outras contrariedades, como os efeitos do calor, agravados pelo peso excessivo do equipamento e pelas características do terreno. Conforme as marés, 2/3 do arquipélago são cobertos de água ou lodo. O que para os guerrilheiros era um refúgio, para a tropa podia ser um obstáculo intransponível. As colunas progrediam por vezes penosamente, reabastecidas em mantimentos e munições a dorso, por carregadores indígenas, por vezes por helicópteros. Enquanto isso, os guerrilheiros retiravam-se com as populações, deixando aos militares portugueses tabancas vazias ou armazéns de arroz que eles incendiavam e gado que matavam nas suas operações de reconhecimento e batida. E atacavam a tropa opondo-se tenazmente à sua entrada na mata. Tanto em Caiar como em Catungo, que tinha poucas matas, praticamente não havia ninguém. E a única resistência que se encontrou a sério foi na Ilha do Meio, na Ilha do Como. Os guerrilheiros refugiaram-se na parte central da ilha, que é uma mata muito cerrada, chamada Mata Casaca, que é rodeada por bolanha, que é terrenos de arroz. Para se penetrar na mata, não se podia ir pelos terrenos de arroz, porque, enfim, atolavam-se os homens e tinha que ser pelos ouricos. Eles punham 2 metralhadoras a bater os ouricos e não era fácil, nessa situação, avançar para dentro da mata. A dificuldade maior naquela que nós sentimos, era a entrada na mata. Porque a entrada na mata era uma coisa... Era um bocado assustador no princípio, porque era uma mata cerrada, completamente cerrada, que tinha largas centenas de metros sem nada, muitas vezes. Tinha assim uns arbustos aqui, uns arbustos acolá, onde nós íamos assim de arbusto em arbusto de noite, e lá conseguimos entrar na mata. E te sinta na porto, me sinta para ali, na mata. E ralo para entrar na mata. E que te entra. Que te der tempo entra, não. Às vezes, a hora que bem, para me se entrar, às vezes também tem na boca armada para entrar, às vezes não está talha do caminho, toca está arriba. Mas parte de nós que está, nem que sinta ela que não está guerra. Não está para na boca armada, não é guerra. Estavam instalados nos poros da mata, devidamente entrecheirados, para não permitir que se avançasse pela mata. Procurava-se montar uma operação com volume, com barulho, com tudo, num determinado sítio. E entrava-se por outro à socapa. Só assim. Um destacamento, por exemplo, não ia entrar nesse dia para a mata, mas era uma força. Ia fingir e fazer barulho, entrar noutro sítio longe, e nós íamos em silêncio entrar numa outra zona.
Foi numa destas incursões ao interior das matas do Como que um grupo do destacamento de fuzileiros número 7 causou uma importante baixa na guerrilha. O comandante Pansau Naísna, um nome que figura hoje na galeria dos heróis do PAIGC da Batalha do Como. Eles deviam ser 7 ou 8, porque o grupo não são grandes. E eles vinham na nossa direção e nós estávamos notando que não víamos nada. E a ideia com que ficávamos era que o encontro era mesmo corpo a corpo. E foi aí que nós não foi aquela emboscada, foi naquele sítio. Onde eu estava emboscado eu com os meus 10 homens. Houve um que morreu lá, ficou lá uma arma, uma PPSH. Ele dizia-se que era um tal Pansau, foi o que se falou na altura, que seria ele. Todos temos a arma, o corpo ficou no mesmo sítio, nós não tocámos no corpo. E ali é um nome que se destacou bastante, que é o nome de Pansau Naísna, que foi o último comandante de Como, um camponês da ilha do Como, cultivador de arroz. Ao fim de, salvo erro, 30 dias ou mais de combate, os guerreiros já não tinham munições. Cada vez que eu nas fogueiras, não estou foguetinho mais de casa. Porque está com o cindeiro, não gasta bala, não acaba, e não entra com mão para apanhando. Mas cada vez que na fogueira, não estou foguetinho mais de casa. Sorte de que camarada, diz o nome dele, barco tudo assim, barco sim na mar. Mas entra assim de noite, enche bala e tecino. Sozinho. Foi este que foi a safa dos guerrilheiros em termos de abastecimento de munições. Senão, a ilha teria sido ocupada pelo exército português. A situação chegou a ser dramática para a guerrilha. 48 dias depois do início da batalha, o comandante da Frente Sul escreve uma mensagem desesperada, pedindo um reforço de 150 a 200 guerrilheiros. A mensagem refere 23 baixas, fala de bárbaros massacres da tropa e informa que, apesar de Amílcar Cabral ter ordenado a retirada da ilha, os guerrilheiros e a população se mantiveram lá. E assina Marganino. Marga era o meu nome de guerra. Todas as cartas que correspondentes que para o Amílcar assinava Marga. O Amílcar deu-me ordens para retirar as forças. E quando deu ordens para retirar as forças no coisa, que eles recusaram de retirar. E 3 dias depois, constituiu com a retirada do exército colonial na ilha do Como. Amílcar Cabral em mandador, ele para tirar homem grande, para tirar meninos, mulheres, bojudas, rapazes, pequeninos, para sair fora da ilha do Como. Também fazia uma reunião grande, diante do público. A única mulher que pediu palavra e firma, e nalo. Como para não fazer contas e tudo na bem, para não ficar só um homem e armado para guerrear, para cozinhar, para buscar lenha, para cozinhar, para comer, tudo na poder nosso. Também firma até, não fala a verdade. Que não eles não fala que ninguém sai, que fica llenando. A tropa portuguesa nunca chegou a contactar as populações, excetuando os 9 prisioneiros capturados ao longo da operação. Os contactos foram sempre de natureza militar. O mais duro de todos os combates ocorreu na região de Uncomené, na ilha do Como, e envolveu forças dos 3 ramos. Após cerca de 8 horas de luta, em que sofreram 2 mortos e 2 feridos, as forças portuguesas acabariam por ser recolhidas por meios navais. As tropas de cavalaria, fuzileiros e comandos envolvidos na operação foram obrigados a retirar das suas posições, apesar de um apoio aéreo de 6 aviões e um helicóptero. Também com o avião sempre tudo, quase não pode falar todo dia. Além de canhão, na lado que tio, e está largado para ir como. A Força Aérea desempenhou mais de 850 missões. Os helicópteros Alouette, havia apenas 2 na Guiné, foram os aparelhos mais utilizados, mas apenas em apoio logístico e evacuações. Outros aviões cumpriam as ações de fogo, incluindo os F-86 de utilização interdita, tal como os P-2V5. P-2V5, que era o sucessor do PV-25. São aviões anti-submarina, que estavam cá ao abrigo da NATO. E não podiam ser oficialmente utilizados. Então os aviões estavam estacionados em Cabo Verde, iam fazer 2, 3 dias a Bissau e iam de noite lançar bombas. Os aviões T-6 foram os principais bombardeiros na Operação Tridente. Um deles foi abatido e 6 atingidos. Foram lançadas mais de 1000 bombas e foguetes sobre as matas. A mata era muito fechada e como as nossas espoletas eram de contacto e eram muito sensíveis, estou convencido que, 90% delas rebentava nas copas das árvores. Logo,
o cone do explosivo e dos estilhaços iam para cima. Na hora que o avião vem, não tem coba que não pode fazer. Ou enxergando um carro, olha como é, tem baga-baga, está lá. Mas uno está instalado enxerga, uno olha aquilo que se entapalha. As pessoas em baixo pouco sofriam, a não ser os ouvidos por causa do rebentamento. Portanto, armamento inadequado. Os foguetes que nós usávamos, esses eram bons, mas não se podia usar porque eram muito caros. Houve sempre restrição de foguetes durante os 14 anos de guerra. Os foguetes 37mm antipessoal. Tem outro carro que lança bomba, às vezes, e por aí cai riba de um polão assim, e te arrebenta e cata chica dela. Mas é muito tio. Suma para ali nessa área. Só mais parte que bem é usar parmeira. Psicologicamente é muito importante. Porque não deve ser agradável estar debaixo de uma árvore e ver uma bomba arrebentar lá em cima. O dita pali, na tirar baga-baga. Um canhão cai lá atrás e ralo para morrer. E está segurado, e está cobriu. E ralo para um tiro cai ao pé de baga-baga para morrer, não. Havia umas bombas de 15 quilos que eram umas granadas de artilharia transformadas. Essas já tinham mais alguma eficácia antipessoal, mas era sempre muito reduzida. Não queria que a ACA, que se desarma, tipo, mais parte, mas tem outra arma de frente dessa. Mas é macho, que não queria aquele. A espingarda automática Kalashnikov soviética correspondia no exército português com o mesmo calibre a G3 alemã, num duelo que durou toda a guerra. Na Operação Tridente, a G3, que a tropa só conhecera 6 meses antes, durante a viagem para a Guiné, revelou-se muito sensível a poeiras e lamas, embora menos que a Armalite dos paraquedistas. Havia metralhadores Madsen, mas as Breda eram demasiado pesadas. A eficácia das transmissões não era total, segundo refere o próprio relatório da operação. Mas se a Batalha do Combo demonstrou impreparação e foi um laboratório para a tropa e para o material, foi também um teste para a logística, sobretudo no que respeita aos mantimentos. A meio da operação, os militares estavam em péssimas condições físicas e psicológicas e muitos deles doentes. À dureza do meio e das missões juntavam-se a insalubridade da água e insuficiências da manutenção que não garantia nem qualidade nem variedade na alimentação. Os homens ficaram aí uns 15 dias com uma única ração de combate, que era carne de vaca à jardineira. Nunca mais me esqueço do nome. Os homens, coitados, ao fim de meia dúzia de dias, já não podiam comer aquilo. O estômago não suportava. A água era tirada de um buraco à frente do abrigo onde estavam. É claro que havia os filtros e essas coisas todas, mas tudo isso era relativo, não é? Do lado português, muitos doentes. 9 mortos e 47 feridos nos 70 dias da batalha. Do PAIGC, o relatório português refere 76 mortos, mas acha provável uma centena. A operação tem que terminar. O quartel-general precisa das forças. Eu fui ao quartel-general, a primeira vez que lá fui, para dizer que a operação estava terminada. É claro que não podia dar a palavra de honra que não tivesse lá um núcleo qualquer dentro. O tenente-coronel Cavaleiro concluiu a operação atravessando a ilha com 40 homens, para demonstrar que domina o território. E no dia 24 de março, os cerca de 1.200 militares, cavalaria, fuzileiros, sapadores, caçadores, comandos e paraquedistas, embarcam de regresso a Bissau. A operação fora provavelmente a mais cara de sempre de toda a guerra. E certamente a mais longa. A sua duração tinha ido muito para além das previsões iniciais. Os resultados, ver-se-ia depois, tinham ficado aquém. Não tenho dúvidas nenhumas em afirmar, a operação foi um sucesso absoluto. Era uma zona que tinha uma força inimiga e nós não íamos lá há um ano ou mais, desde o começo da guerra. Portanto, essa força foi escorraçada, instalou-se uma força nossa, portanto, eu acho que foi uma vitória ali localmente, pelo menos. É claro que não ficou totalmente resolvido, porque na realidade não conseguimos captar as populações, porque a população fugiu. Tenho a impressão que a operação em si foi um êxito. Foi um êxito do ponto de vista estritamente militar, não é? Não retirámos por estar pressionados a retirar. Nós retirámos porque tinham sido alcançados alguns dos objetivos. Ou todos os objetivos que se pretendiam. Se estivéssemos abandonado, teria saber se seria uma derrota para o nosso lado. Ficaríamos em fraqueza. Mas resistimos e continuamos lá. Foi uma vitória. O PAIGC aproveita essa
digamos, essa leitura comum que as pessoas fazem, que a pessoa comum faz, cara, a ocupação é de conta, mas pá, terreno para quê? Se não houver lá a população, que era a tal guerra das almas, não é? Pois aproveitou essa, como a gente não ocupou, viemos embora, aproveitou ter, foi uma vitória. A população tudo faz um bairro grande, contente, militar, tudo, mulheres, homens, rapazes, homem armado, tudo contente. Do lado português, a essa alegria correspondia, por certo, o alívio dos soldados. Deixavam o arquipélago depois de terem sobrevivido a condições muito difíceis. Mas se para eles a experiência chegara ao fim, para a Companhia de Caçadores 557, as dificuldades só agora iriam começar. Esta companhia iria ficar estacionada na Mata do Cachil, a norte da Ilha do Como, por decisão do Estado-Maior. Tinha chegado, ainda durante a operação, a tempo de ouvir do Tenente-Coronel Cavaleiro palavras que se revelariam otimistas. Estejam sossegados, que está tudo resolvido, nós fizemos uma grande operação, podem estar descansados que já não há terroristas, foram todos eliminados ou fugiram e tal. Na altura poderia ser que fosse, agora no dia seguinte já não, porque no dia seguinte nós víamos-los já em frente aos nossos abrigos, a saltar lá nas palmeiras e, enfim, inclusivamente indivíduos brancos, cubanos, que também estavam enquadrados nas forças deles e que por lá andavam. E, passado algum tempo, então, começaram a fazer ataques. O Comando Militar resolveu instalar uma companhia numa matazinha que havia a norte da Mata, que era a Mata do Cachil. Um erro, porque ali não havia populações nenhumas. Mas pronto, mas instalaram, não é? E claro, a companhia, passado umas semanas, começa a ser flagelada e atacada. A flagelação iniciava-se ao fim do dia, portanto já no escuro, portanto eles aproveitavam a escuridão para avançar e iniciavam o tiroteio. Num desses ataques fiz uma gravação porque achava que era uma reportagem interessante. A Companhia 557 sofria permanentes flagelações do PAIGC, que estava apenas a 2 ou 3 centenas de metros. O aquartelamento estava completamente isolado na ilha. Tinha sido construído pela própria companhia, numa zona chamada Mata das Cobras, e era protegido por paliçadas com troncos de palmeira. Instalações que, aparentemente, o PAIGC poderia destruir com as armas que tinha. E era esse o receio permanente da tropa. Nunca chegaram a fazer isso, ou por incapacidade, ou porque na realidade também, enfim, não quereriam flagelar tanto, mas com certeza também não eram capazes. A companhia estava reforçada por um pelotão de milícias. Sem água potável, que tinham que ir buscar a Catió numa embarcação, os militares portugueses cumpriram uma missão difícil, iniciada com um desembarque dramático em que muitos homens tiveram que ser resgatados do lodo onde se atolaram. Após 8 meses, durante os quais sofreu um morto, a companhia foi substituída por uma outra que continuou como a única representação da soberania portuguesa no arquipélago. Chegou-se à conclusão, como não havia população, não valia a pena estabelecer lá a autoridade administrativa e militar. E, na minha opinião, erradamente, eu gostaria imenso se deixasse lá uma autoridade administrativa. Esse primeiro é um objetivo muito mais atingido, mas o que isso não esteve nunca nos planos, não é? Acho que isso é que era. Ao fim e ao cabo sentíamos que estávamos a fazer qualquer coisa de útil. A colocação de uma companhia na Ilha do Como culminava a Operação Tridente, que o brigadeiro Lourdes Sousa, o comandante-chefe, lançou e acompanhou, visitando as tropas em vários momentos. No final, congratulou-se com o resultado e elogiou as unidades envolvidas, mas depressa se veria como o arquipélago pouco representava face ao avanço da guerrilha para novas posições. E como se mostrava inadequada a orientação dos poderes da Guiné, que divergiam entre si enquanto o PAIGC endurecia os ataques à tropa portuguesa. Divididos por desinteligências e em aberto conflito de competências, o Governador-Geral, Vasco Rodrigues, e o Comandante-Chefe foram substituídos semanas depois da operação. À frente da Guiné estava já, portanto, o brigadeiro Arnaldo Schultz, em quem o governo de Lisboa decidira concentrar os poderes militar e civil, quando voltaram à lembrança os ecos da Batalha de Como e de várias outras batalhas nos palcos da África.
agora em exaltação nacional e pública, como feitos militares notáveis. Na Praça do Comércio, em Lisboa, a tradição anual do 10 de junho era, desde 1963, uma homenagem às Forças Armadas. Então chamado Dia de Portugal e da Raça, o 10 de junho era consagrado às glórias da guerra, louvores e medalhas, entre vivos e mortos. No final de 1964, o balanço dos mortos ultrapassa as 400. Estão mobilizados para o combate mais de 85 mil homens, em Angola, na Guiné e em Moçambique. Portugal encontra-se a partir de agora perante uma guerra em 3 frentes. E assim será por mais 10 anos.